Então, se eu aprendi a ser quem sou e estou repetindo padrões, eu preciso rever isso que estou aprendendo, tá? Porque eu não preciso repetir esses padrões. Isso falamos na primeira sessão, sobre a epigenética, que vai além da genética, vai sobre o aprendizado, sobretudo do núcleo interno, da família, da primeira escola, que é a casa. A casa, nosso lar, é a primeira escola onde aprendemos. Na segunda sessão, falamos da cultura, o aprendizagem que nos confirma a história que contou minha mãe, por exemplo. Falando de novo de casais, porque essa é a pergunta que me chega sempre no direct. Como que eu posso fazer para não repetir a história, por exemplo, o que dizia Amanda, ou por que eu faço isto, isso acontece comigo, e aí me conta na história. Primeiro, você aprendeu em casa, com a epigenética. Segundo, você reforça essa aprendizagem com a cultura. A cultura te diz que é assim. Então, por exemplo, em casa, vou colocar um exemplo de uma das meninas que me escreveu e falou assim: me sinto frustrada por meu marido. Ele não me deixou, ele trazia um filho ao lar quando a gente casou, e eu pensei que eu poderia ser a mãe desse menino, mas ele nunca me deixou ser a mãe. E aí, como ele nunca me deixou ser a mãe, era só o que ele como pai fazia e o que o menino queria. Então, ela virou a secretária da casa, né? A que cocina, a que lava, a que passa, a que faz tudo, mas não foi a figura materna para esse menino. Simplesmente era a que fazia as coisas. E aí, o pai tinha muito medo do que o menino quisesse voltar com a mãe dele. Por isso, ele queria complacer muito a esse menino para que esse menino ficasse. Aí, já passou muito tempo, já deixou de ser um menino, agora é um homem. E mora em casa ainda, e ela continua sendo a mulher que cuida da casa. Nunca foi a mãe e não se sentiu respeitada por seu esposo. Aí, quando ela vai falar alguma coisa, ele fala: por que quer estragar o momento de paz que temos? Por que quer gerar discussão? Por que quer gerar conflito? Deixa as coisas quietas. Não fala. E aí ela se sentia muito reprimida por isso e não sabia o que fazer. Já tem passado dessa história, desde que o menino chegou até que o menino é homem, passaram mais de 10 anos, eu acho. E aí, continua todo igualzinho e ela se sente muito frustrada. Quando ela me perguntou o que eu faço, essa resposta que eu vou dar para vocês, porque é justamente um caso de aqui dentro. Aí eu falei, tá bom, vamos entender primeiro por que você ficou calada. E a razão por la qual você ficou calada é porque você aprendeu a ficar calada com sua mãe. Seu pai pode ser um homem mais abusivo ou mais rude, que fez que ele fosse abusivo e você ficasse calada como sua mãe ficava calada. E aí ela confirmou para mim, sim, meu pai sempre foi a pessoa mais autoritária e fazia coisas e dizia coisas para que e todo mundo ficava quieto. Então, ele tinha a última palavra e a mulher sempre fica calada. Epigenética. Você aprendeu com seu lar materno como se comportam as mulheres. E aí eu falei, também é importante entender a cultura que estava envolvida nessa família. Possivelmente ela culturalmente viu
a vizinha, a mãe, a tia, a irmã, que ficavam também caladas. Então, ela confirmou esse aprendizado. Agora, interessantemente, esse menino que virou pai, que se casou com ela, esse homem, ele aprendeu com o pai dele como se comportam os homens, quizás com um homem autoritário, que gritava, que colocava, que tinha a última palavra, e que tinha uma mulher que também ficava calada. Então, ele aprendeu que as mulheres ficam caladas e que os homens têm a última palavra. E, além disso, ele se sentiu muito abandonado por o pai, com certeza, e agora transfere essa dor para o filho dele. Então, como eu me senti muito abandonado por meu pai, deixa eu fazer todas as suas vontades para que você não me abandone. E você sinta a mesma dor que eu senti. Aí eu falei para a moça que me escreveu, é muito provável que seu marido tenha sentido muito abandonado por o pai dele. E ela me confirmou também que o pai exerceu esse papel. Foi muito ausente. E ele transfere a dor dele como filho, a transfere para o filho dele. Quizá o filho dele não senta a mesma carência, mas como ele sente o abandono, ele quer dar tudo para esse menino, que agora é um homem, e não consegue sair de casa. E essa é a frustração. Estão entendendo como se repite a história? Se repete? Estão entendendo? Me acompanham? Tem sentido? Sim. Ok, Amanda, obrigada. Ok, então, olha aqui o que acontece nessa história. Simplesmente são repetições, repetições, repetições. Quando que vai parar isso? E aí vai uma resposta para Amanda. Quando eu entendo qual é a história que se repete em minha vida. Porque quando eu entendo qual é essa história que se repete em minha vida, então é muito mais fácil entender que eu não preciso repetir a história. Que eu posso ser diferente e fazer as coisas diferentes. Que eu tenho a escolha, o poder da escolha para dizer, não, minha mãe ficou calada, mas eu não vou ficar. Eu quero falar. E então, não é para entrar em conflito. O que acontece? Que cada vez que ela vai falar, o marido fala, já começou? Vai entrar em conflito. Vai estragar a paz. E é uma paz mentirosa. Porque ela sempre estava frustrada. Só que ele nunca viu. Quando ela vai começar a escrever no WhatsApp, que eu falei com vocês para fazer, que eram as dicas anteriores, faça um grupo de WhatsApp com seu marido e fale com ele as coisas que está sentindo. E aí, quando você faz isso, aí é muito mais fácil que você consiga avançar. Por quê? Porque não estou entrando em conflito. Entende? Você não está entrando em conflito com ele, simplesmente está falando. Você não gerou contenda, não gerou conflito, você não está brava, você não está gritando, você está colocando as pautas. Está entendendo? Essa é a diferença. E por isso, a grandeza do grupo. Porque mesmo que ela está se expondo o que ela está sentindo, ela não está gerando um clima ruim. Nem para o filho. Pode ser que o marido se sinta um pouco desconfortável, porque é a primeira vez que está falando. E vai dizer, ah, nossa, mas está chata. Mas por quê? Porque eu preciso dizer, se você fala que me ama, não consegue me escutar, então qual é o amor? Qual é o acordo? Qual é o combinado? Né? E é uma decisão. Amar é uma decisão diária. Tem sentido? Aí eu fiz um mini resumo também de uma vez para a Meire sobre as sessões anteriores. Isso é um pouquinho, né? Com esse caso. Tem outro caso que escreveu aqui uma amiga do grupo,
Minha mãe está com depressão. Meu pai nos abandonou e ela está muito frustrada. O que é que eu faço? E aí, é duro porque nossos pais, eles precisam de um apoio nosso, mas no caso da mãe dela, que eu orientei, ela tem que procurar ajuda, já encaminhou para esse. Mas é importante que a pessoa queira sair desse estado depressivo. Porque o que acontece? Muito provavelmente, esse casamento deu errado porque tinha coisas dentro desse casamento que nunca foram vistas. E aí, vai a entender sobre a atmosfera, que foi que também falamos a última vez que nos encontramos, lembra? Que a gente está rodeado de uma atmosfera de maneira invisível, que impregna positivo ou negativamente as pessoas. Isso também falamos, lembra? E então, essa atmosfera atrai o que eu mais medo tenho, como dizia Shaw, no capítulo 3, versículo 25. O que mais temo, isso me aconteceu. Da abundância do coração, fala a boca. O que a mente pensa, isso é. Provérbios 27, 3. E aí, é importante que a gente entenda que essa lei da atração não é uma lei mística, porque sempre tendemos a pensar em que isso de atração é verdade e mentira, porque o misticismo trouxe muito dessa lei da atração, né? E o que eu estou querendo te mostrar é que, cientificamente, eu te falei também que somos energia, porque nossas células têm um núcleo e dentro do núcleo está o átomo, dentro da célula está o átomo, dentro do átomo está o núcleo e dentro do núcleo está a energia. Então, somos energia. Somos cheios de energia. Tem tanta energia dentro do átomo que existe a bomba atômica. Então, não é uma historinha. A gente está cheia de energia. E Ellen White, por exemplo, ela fala que temos uma atmosfera que nos rodeia que impregna positivo ou negativamente as pessoas. E aí, o que tem que ver tudo isso com o que eu falei da depressão da mulher? Tem muito, porque a Organização Mundial da Saúde diz que 75% das doenças têm origem emocional. 75%. Ou seja, 7 pessoas e meia de cada 10 estão enfermas emocionalmente e, consequentemente, se enfermaram fisicamente. Ellen White diz 90% das doenças são emocionais. Então, 9 de cada 10 doenças são de origem emocional. Aí, quando a gente olha para uma pessoa doente, tem que entender que emocionalmente existiu uma emoção que não foi processada. E aí está, no caso, frustração, depressão e qualquer outra coisa que a pessoa senta fisicamente pode ser por uns traumas emocionais. E aí, entendendo isso, eu tenho que entender também que essa pessoa deve querer se livrar disso. Por quê? Porque quando uma pessoa está doente, toda enfermidade tem duas funções importantíssimas emocionalmente falando. Emocionalmente falando. Escute. Estão me acompanhando? Estão tão caladinhas? A maioria está com a câmera fechada, que eu não sei se me estão escutando, se estão me acompanhando. Concentrada, Margem. Estamos concentradas aí na sua fala. Dá muita ouvindo. Que bom, que bom. Agora sim. Me sinto... tá bom. Me sinto acompanhada. Então, vou... se 9 de cada 10 doenças
são de origem emocional, essa pessoa que está doente, a probabilidade de que seja uma dor emocional é muito grande. 90%. 90% das pessoas que adoecem estão doentes emocionalmente. E a doença tem duas funções. Número 1, afastar alguém e aproximar alguém. A doença tem duas funções: afastar alguém e aproximar alguém. Então, quando eu entendo isso, eu tenho que entender a quem que essa pessoa está tentando afastar e a quem essa pessoa está tentando aproximar. E não estou falando exatamente do caso da mulher que estava falando, mas de todos em geral. Por exemplo, quando uma pessoa, e eu estou falando por mim mesma, porque eu sofri muito de cólico menstrual. Hoje eu entendo qual é o cólico menstrual. O cólico menstrual, eu recebia o acolhimento que eu não me deixava durante todo o mês. Então, ao ter cólico menstrual, era o dia em que eu podia descansar, ficar na cama e dizer, hoje eu posso ficar deitada porque estou com cólico menstrual. Quem me vai julgar? Ninguém. Ninguém, por quê? Porque eu tem permissão cultural para uma mulher com cólico ou TPM. Uma mulher com TPM ou com cólico, ela tem permissão social, cultural, familiar, tudo para ficar quieta. Não tem? Então, como sempre é exigido para a mulher, passa, a gente mesma se culpa de não fazer suficiente, a casa não está suficientemente limpa, não consegui trabalhar suficiente como eu desejava, não ganhei tanto como eu queria, eu não sou tão boa mãe, então todo o tempo se está julgando, mas quando tem TPM, quando tem período menstrual, quando ela tem permissão cultural para parar, e ninguém vai falar nada, fala, coitadinha. Então, a quem que estou aproximando com esse cólico menstrual? O carinho e afeto que não permito ter. A quem que estou afastando? Ao trabalho, a arrumar a casa, a estar sempre atendendo pacientes, atendendo pessoas e tal. Quando eu entendi isso, eu fiz um acordo comigo. Eu vou descansar antes do cólico menstrual. Porque quando eu descanso antes, eu descanso com prazer. Quando eu descanso por o cólico, eu descanso com dor. Então, prefiro descansar com prazer, não com dor. E prefiro receber o acolhimento, o abraço, o beijo, o carinho, quando estou sadia e não quando estou doente. E adivinhem o que aconteceu comigo? O cólico sumiu. Quando eu comecei a fazer esse tipo de coisas. Por quê? Porque eu aprendi e eu comecei a usar. Ok. Fazendo esse break, que eu fiz esse parênteses, você disse parênteses, né? A mãe com depressão, por causa de que o pai abandonou. Ela está passando uma dor emocional muito forte. E essa dor emocional, quizá vem do aprendizado. Muito provavelmente vem do aprendizado dos pais. Será que o pai dela abandonou ela? Abandonou a mãe? Possivelmente. Ou, possivelmente, ele tinha outro erro, mas ele sempre foi um bom marido. Então, ela precisava arrumar um marido que abandonasse para demonstrar e confirmar que seu pai era melhor. Desculpa. Ok. Vai me acompanhando aí? Então, a depressão da mãe é consequência de uma dor emocional dela. O abandono do pai tem consequências por a estrutura que eles trazem
de suas casas, as malas com que chegam ao relacionamento. E está muito frustrada. Claro, uma perda, está frustrada. Mas nada a gente pode fazer a menos que a pessoa queira, né? E a depressão dela pode ser a oportunidade fantástica para que as filhas olhem para ela quando nunca olhavam. Ou seja, minhas filhas não me ligam, não me chamam, não estão interessadas em mim, mas quando eu tenho depressão, o marido me abandona, essa forma perfeita para que eu receba o acolhimento que eu não tenho quando estou sadia. E aí tem muita coisa que ver ao redor. Mas o mais importante, em vez de estar olhando a doença dos outros, é olhar para minha dor emocional e entender por que eu estou adoecendo tanto. Se 9 de cada 10 doenças são emocionais, é muito provável que eu esteja adoecendo emocionalmente. As pessoas bebem por quê? Porque quando elas bebem, tem alguém que elas atraem, aproximam delas e tem alguém que elas afastam. Então, isso tem que ser visto. As pessoas com vícios como drogas e algumas outras coisas, como vícios de pornografia, todos que têm que ver com vícios, sempre atraem alguém e afastam alguém. Tem a mesma função da doença. A doença, os vícios, e sempre tem a mesma função. Até a falta de dinheiro tem a mesma função. Se eu não tenho dinheiro, eu atraio alguém. Eu atraio o cuidado de meu pai, de minha mãe, falando, filha, estamos orando, tá? Fica firme, a gente está aqui para te apoiar, tranquila, qualquer coisa, a gente faz alguma coisa. Então, se essas coisas ruins de nossas vidas têm uma função de atrair e afastar alguém, então eu preciso dar uma olhada, porque eu tenho uma vida ruim, muitas vezes, pelos aprendizados de casa, pela cultura, ou que entramos aqui no dia de hoje, dependência emocional. Tem sentido até aqui? Então, estamos armando o caminho. Eu falei na primeira sessão, o problema das situações é porque trazemos um aprendizado de casa. Logo, temos um reforço cultural que nos diz, menina, você tem que ser guerreira, seja guerreirona. A guerreira sempre está sozinha, sobrecarregada, frustrada, até doente. E, consequentemente, essa doença, esse vício, esse problema, é muito provavelmente que seja emocional. De novo, 90%. E aí, como estamos falando de um índice tão alto, é importante que a gente olhe o que está passando em minha vida, que é isso que está faltando em minha vida, qual é a razão por la qual estou sofrendo. É por dinheiro? É por doença? É por um vício meu ou de alguém da família? Então, abra o olho, porque muito provavelmente tem uma função importante emocionalmente para você. Tem alguém que você está traindo e alguém que você está afastando. Então, por exemplo, não tem dinheiro. A quem que você afasta? O primeiro índice mundial de divórcio é por problemas financeiros. Sabia disso? O segundo é por sexo. O primeiro por finanças e o segundo por sexo. E depois tem outros índices. Mas, o que acontece quando eu tenho problemas de dinheiro? Quem vem me salvar? Ou de quem recebo uma ligação mesmo que não seja de dinheiro? Filha, é assim mesmo, tranquila, a gente vai conseguir, estamos orando, não se preocupa não, eu também sofri, eu também fui, eu também fiz, a gente está de olho nisso que está acontecendo, tá? Te amamos.
estamos orando por você. Seu pai está jejuando, a gente está jejuando e tal. Ó, traz um conforto assim, emocional incrível. E esse conforto emocional pode ser a coisa que te está impedindo avançar profissionalmente, avançar no que você quer, ou que diz que quer. Por quê? Porque você precisa desse acolhimento. É melhor solucionar esse acolhimento em outro ambiente. Eu passo mais tempo com meus pais, eu vou visito eles, eu faço os alinhamentos de uma maneira diferente, para não ser de forma como uma carga, ou que seja a única forma como eles me vejam, sino que eu possa ser vista em outros momentos, para alinhar essa dependência emocional. Tem sentido hasta aqui? Por favor, me falam, aí falem no chat, falem com voz, falem alguma coisa para sentir que não estou sozinha. Sim. Amanda, conta. Qual foi a chave que virou? É complicado. Daniela diz sim, todo sentido. Daniela está muito calada hoje. O opinômetro está desligado. Nutriervas faz muito sentido. Muito bem. Ok, por quê? Porque estamos entrando ao terceiro pilar, que é importantíssimo, que é dependência emocional. E a dependência emocional tem tantas formas que a gente nem imagina que pode ser dependência emocional. Deixa eu te dar um exemplo. Dependência emocional. Nutriervas, não sei quem. Aparece Nutriervas, pode falar. É a Miriam. Oi, Miriam, tudo bem? É por causa do e-mail, que aí é o e-mail da Nutrievas, aí aparece meu nome. Sim, faz muito sentido esse negócio de se calar, porque assim, a minha mãe, ela sempre que a gente reclamava de alguma coisa para ela, às vezes queria desabafar, quer falar alguma coisa, ela sempre falava assim: não fale nada, não diga nada, é assim mesmo. Aí acaba que a gente vai acumulando aquelas emoções e acaba que não expressa e isso faz mal pra gente, entendeu? Pelo fato de se calar em muitos sentidos, né? Na área da vida. Porque às vezes você quer falar só para poder desabafar, ou ouvir um conselho, alguma coisa, né? Fala assim, mas não fale nada. Aí a gente acaba se calando, né? Exatamente, e isso é um problema enorme, porque você, na hora de você enfrentar a vida, você já não tem força, seu aprendizado é mais forte que a vontade de falar. E aí, nesse caso, sua vida fica frustrada, porque você não termina falando, não fala porque está simplesmente repetindo os aprendizados, né? Obrigada, Miriam. Alguém mais? Também é a mesma coisa. Quando eu falo com minha mãe alguma coisa, né, me queixando de algo, ela fala, não, é assim mesmo, igual a mãe dela falou, né? É assim mesmo, mas não fala nada, não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Tipo assim, não me escuta, né? E quando ela se queixa das coisas, às vezes as queixas são as mesmas, né? Sempre as mesmas coisas, e eu tô lá todo ouvido, e, né? Não, mãe, tô aqui, não, mãe, não é assim, né? Vai acontecer isso, você vai melhorar, vai superar, e eu não sinto esse apoio da parte dela. Eu sei, assim, que, né? Mas, o que não entra na minha cabeça é uma coisa com os meus irmãos, sabe? Porque, assim, o que eu vivi com ela quando eu era criança, eu cresci falando que eu não ia fazer com os meus filhos. E lógico que a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. E eu enxergo ela como uma pessoa que foi, eu tenho 39, assim, desde quando eu era criança. Parece que a pessoa não muda, não supera, não aprende, sabe? Eu fico... consigo entender. Ok. Graciele, lembra que a gente falou dos ciclos. É muito importante entender os ciclos e não pode jogar de lado os ciclos. Dos 0 aos 7 anos, o foco principal é mamãe
E nós, como mulheres, aprendemos a ser mãe com nossas mães. Então, se você entende isso, é muito importante. Você, por mais que você negue, eu não quero ser como minha mãe, eu não gosto. Você vai terminar fazendo muitas coisas de maneira inconsciente. Para isso está o processo de cura, para que você entenda que coisas você pode tomar, que coisas você pode soltar e falar, isto é bom para mim, isso não é. Obrigada. E entender, e que é honrar? Honrar a pai e mãe é respeitar o aprendizado deles. Eles aprenderam até aqui. Ela foi assim porque ela aprendeu até aí e não tinha mais conhecimento para que explicassem para eles. Então, ela agiu dessa maneira por isso, porque ela não teve mais para onde. Então, eu respeito o aprendizado dela, eu respeito que ela não mudou ou que nunca mude, eu respeito. Isso é honrar. Mas diferente é isso, é conviver. Eu não preciso conviver com meus pais, porque a palavra de Deus diz, deixará seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher. Ou seja, é natural que a gente saia do ciclo de origem, da família de origem. Eu não preciso amar nem sequer. Por quê? Porque tem pais que é muito difícil amar. Eu já tive pacientes que foram abusados por o pai, com consentimento da mãe, por anos, e não fizeram nada. Ela e os dois irmãos. Então, como que a gente fala para amar a uma pessoa assim? Né? Só entendendo, respeitando o aprendizado, honra, entende o aprendizado, e agora, depois de um tempo, depois do seu processo de cura, ela pode chegar a amar, porque ela, digamos, a paciente que eu mencionei agora, ela já consegue conviver com os pais, já consegue visitá-los, já consegue falar, mas não é fácil chegar e falar, não, você tem que amar. Por quê? Porque nem sequer Deus mesmo falou para amar, ele falou honra. Honra é respeite o aprendizado deles e continue vivendo. Pegue o melhor que você possa pegar e continue caminhando. Sim. Entende? Esse aprendizado. E aí, só para terminar uma coisa, se eu aprendi com minha mãe a ser mãe dos 0 aos 7 anos, a referência de marido é muito parecida ao meu pai, versão piorada, porque eu aprendi com meu pai como se comporta um homem. Depois dos 14 aos 21, eu tenho um processo de revolta. Eu não quero ser igual a minha mãe, não quero ser igual a meu pai, vou ser diferente, comigo não vai ser assim, tá. Depois dos 21, a gente termina repetindo a história. Então, não se culpe. Você não sabia, você não entendia. Hoje já entende. E o processo, nessa caminhada, te vai ajudar a avançar, entendendo que agora você pode escolher. A força do hábito vai querer levar você a repetir, a continuar repetindo as dores. Mas não precisa. Não precisa. Você pode rompê-las. Tá? E eu ia falar alguma coisa. Eu rompi, porque, assim, esse apoio do meu pai, eu não tive apoio nenhum. Não tenho em nada. Agora, dela, que eu esperava, ela não consegue ser esse apoio para mim, né? Assim, e como eu tenho minhas irmãs, então eu recebo o apoio que eu deveria receber da minha mãe, eu recebo dos meus irmãos. E, tipo assim, hoje em dia, assim, com conhecimento de ler, de estudar, de ver filme, você acaba, assim, virando a chave na cabeça em certas coisas, né? E eu consigo entendê-la agora, mas eu ainda, tipo assim, eu tenho aquela cobrança nela, sabe? De, cara, como ela, né? E depois o primeiro dia que você conversou, foi, assim, de diminuir a cobrança em cima dela, sabe? Porque ela não tá bem, nunca esteve bem, né? Desde que teve a gente, porque conviveu com meu pai. E ela não podia dar o que a gente queria. E também até hoje não pode, mesmo não estando com ele. Uhum. Ok.
é importante que você entenda. Outra coisa que aconteceu, você quer expor o caso um pouquinho mais para que o público entenda o que está acontecendo? Esse último caso que ela falou é da minha mãe. O pai da minha mãe foi muito bom pai, sabe? Quem abandonou a minha mãe foi a mãe dela, que, na verdade, ela queria abortar minha mãe nasceu, aí ela entregou para os avós, que ela não queria ficar perto da minha mãe. E aí, depois ela voltou para casa dos pais dela, e a mãe dela tratava ela igual uma empregada, ela não tinha roupa, a minha mãe tinha 2 calcinhas, ou ela vestia molhado, ela ficava sem, era assim, ela tratava a minha mãe, né, maltratava a minha mãe, na verdade. Minha mãe cresceu, quis seguir a vida, só que aí nesse, né, com 21, minha mãe engravidou de mim, aí a minha avó colocou ela para fora de casa, né? Aí ela conheceu meu pai, engravidou de mim, e aí meu pai abandonou minha mãe também. Minha mãe trabalhava na casa das pessoas para receber só uma comida. Era isso, que a minha mãe ficava assim na casa de um e outro trabalhando para se alimentar, porque não tinha apoio dos irmãos. Depois uma irmã dela acabou aceitando minha mãe em casa, porque minha mãe já estava com barrigão já. Ok. E você se sente muito abandonada por sua mãe? Sim. E aí, por que sua mãe não foi a melhor mãe? A que mãe que você desejava? Porque ela não teve essa experiência de ser mãe. Ou seja, isso foi o que ela aprendeu a ser mãe. E muitas outras coisas acontecem porque, por exemplo, eu já tive casos nos quais a mãe sempre reforçava para os filhos homens na frente das filhas mulheres que ser homem era uma bênção de Deus. Nossa, graças a Deus que você é homem. Graças a Deus. Por quê? Não porque não amassem as meninas, sino porque a vida dela foi tão miserável sendo mulher que ela só achava, nossa, glória a Deus que você nasceu homem para não sofrer tanto quanto eu sofri. Mas essa menina que estava escutando todos os dias esse elogio para os irmãos, falando graças a Deus que vocês são homens, e ela não recebia nenhum elogio, como acha que ela se sentia? Rejeitada, não amada. E o dia que ela teve o processo de cura, ela entendeu a história da mãe. E entendeu por que ela falava isso. Não era porque odiava a filha, é porque olhava para ela e quando olhava para ela falava, meu Deus, outra menina para sofrer. Chegou para sofrer e se parece tanto a mim que eu prefiro nem olhar para ela para não ver o futuro de dor que ela vai ter. Então, na cabeça dessa menina, ela estava sendo desprezada. Na cabeça da mãe, de certa maneira, ignorando-a, tirava o peso de culpa que ela possuía por ser menina. E aí, isso que eu trago aqui para você. Quando você entende que honrar a mãe e pai não é conviver, não é amar, não estou dizendo que você não possa amar a sua mãe, sino dependendo dos casos. É honrar, é respeitar a estrutura emocional dela. Ela não passou por um processo de cura, não está aqui no seminário, não entende o que aconteceu com ela ainda. Pode ser que no caminhar ela conheça e entenda. Ou pode ser que ela nunca queira entender. Eu já tive um caso em que a menina foi abusada por o padrasto, que era o marido da mãe atualmente. E a mãe bateu o pé até hoje que o pai nunca, que o marido dela nunca abusou dela. E ela fala, mãe, abusou. E ela diz que não. Porque ela teve uma sessão comigo e ela falou comigo, não. Ela não foi abusada, não, porque eu fui abusada.
E eu sei que quando a gente é abusado, a gente odeia, a gente não fala, a gente odeia com todas as suas forças. Eu fui abusada por fulanito e ninguém olhou para mim, ninguém, minha mãe não acreditou em mim, mas eu odiava. E minha filha, ela diz que ele abusou, mas ela fala com ele, ela respeita, ela escuta o que ele fala. Se ela hubiese sido abusada, ela o odiaria. Mas essa mulher não entende que as pessoas reagem diferente. Essa menina reagiu assim por medo desse padrasto. E isso é o que eu tentava explicar, e a mulher falou, não, ela não foi abusada, não. Por quê? Porque é o marido dela. E porque ela nunca foi vista quando foi abusada. Por que que eu tenho que olhar para o abuso de minha menina? Se eu fui abusada, eu tive que fazer a vista grossa e pensar que não fui e ter que viver assim o resto da minha vida porque eu tenho que olhar para ela, inconscientemente, né? Ou seja, é uma inconsciência que venda os olhos, não estou falando que esteja certo, sino que venda os olhos e não deixa avançar. Então, Graciele, é importante que você entenda, neste momento, ela não tem todo o conhecimento. Não tem todo o conhecimento. E você está muito preocupada por ela, porque você está transferindo sua dor nesse momento para sua mãe. Eu me senti tão abandonada que essa oportunidade de eu cuidá-la como ela nunca me cuidou. Esse é o momento em que eu vou deixar toda a minha vida para cuidar dela. Mas cuidado, porque deixando toda a sua vida, você pode estar deixando seus filhos, pode estar deixando seu marido, e repetindo a história, porque seus filhos se vão sentir abandonados por você. E volta o ciclo a se repetir. Eles, quando se casam, abandonarão a seus filhos e as suas cônjuges para voltar a cuidar de você. E assim, é um círculo vicioso, 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 sempre, sempre, sempre. O ponto é, esse vício acaba quando uma das duas pessoas está disposta a romper a estrutura e a falar, mãe, eu posso te apoiar, dar um auxílio, um suporte, mas eu não posso viver sua vida. Eu não posso viver por você, nem para você. Eu posso te apoiar, eu posso ajudar digamos, ajudar a pagar o médico, o medicamento, um seguro, a fazer alguma coisa que ela precise, porque não podemos abandonar a nossos pais. Isso faz parte da lei de Deus. Mas também não precisamos viver a vida deles. Porque quando eu vivo a vida deles, eu termino repetindo ciclos, abandonando meus filhos, abandonando meu marido, sendo muito infeliz. Por quê? Porque eu quero voltar a preencher esses buracos que aconteceram na minha infância. Tem muito mais, mas eu acho que, por enquanto, deu para entender. E a gente... Deu, sim. Tudo que eu vi, assim, de falta de apoio, falta de palavras, de gestos, de carinho, depois que eu cheguei a um certo momento, assim, que eu me enxerguei que eu estava fazendo a mesma coisa, o Theo, meu filho, ele estava pequenininho, aí eu falei, eu me enxerguei, né, tipo assim, eu me olhei de fora, falei, meu Deus, eu tô fazendo a mesma coisa, Senhor, e orei, e falei, não, eu vou fazer tudo diferente, e tudo que eu puder, assim, para ser carinhosa, para ser, sabe, tentar ser a melhor em questão de dar atenção e tudo mais para ele, eu sou. Isso não foi na psicóloga nem nada, tipo assim, eu me vi, né, que quando eu não tinha filho, eu falava assim, eu não vou fazer isso, né, eu já tinha essa percepção, eu não vou fazer isso, não vou agir assim, e, né, você acaba fazendo, aí depois, no momento, eu falei, não, vou parar com isso e mudar, e comecei a estudar, a ver cursos na internet, um monte de coisa, e graças a Deus, mudei. Que bom. Mas não foi... Graciele, como? Mudei, mas não foi fácil. Eu tive que ir me policiando em várias coisas. Hoje em E dia aí? já sou diferente. Que bom, mas isso faz parte de ser adulto. A Sim. criança,
Quando tem um problema que era fácil, ela vai, fica num cantinho, fecha os braços, faz bico, grita, chora, esperneia, faz um monte de coisa, mas não se move do lugar esperando que externamente chegue alguém a salvá-la. A adulta é capaz de entender, olha, eu estou aqui por escolhas erradas que eu fiz, por repetição da epigenética, por repetição da cultura ou por dependência emocional, mas eu não quero estar mais aqui. E para isso eu tenho que mudar assim, assim, assim. Eu estou indo. E para isso você precisa ser policial, porque muitos de nós já passou mais de 20 anos funcionando dessa maneira, 30 anos, 40. Tem pessoas aqui 60 anos funcionando de um jeito. Precisa ser policial. Porque se você tem, digamos, o vício de escovar os dentes, só os dentes da frente, quando você esqueceu os dentes de trás, você tem que ser policial, saber que eu tenho que escovar também os de trás. Fazer esse processo consciente até que se faça inconsciente e possa fazê-lo direitinho. É isso. Então, você precisa fazer mudanças conscientes, parar e pensar todo o tempo, pedir a Deus, através do Espírito Santo, para que Ele te ilumine como tem que ser essas mudanças, para que Ele te mostre, né? Senhor, quando eu esteja a ponto de fazer essa repetição de ciclo, me mostra, por favor. E aí, você vai ter a alternativa. Eu acredito piamente que a cura pode acontecer sem processo terapêutico ou psicológico. Eu acredito porque eu sou prova disso. Eu sofri abuso de infância e eu fui curada através desse processo, com Deus. Depois que eu virei terapeuta, mas eu também entendo que tem pessoas que vão precisar de ajuda externa. Se você não conseguir de uma maneira, vai conseguir de outra. Mas a gente pode, sim, mudar essa estrutura. Obrigada, Graciele, por se abrir. Ficou respondida essa parte? Tá bom. Então, meninas, tem outro caso que foi exposto aqui, e foi de outra amiga do grupo que ela falou assim, e tem que ver com o que vamos a trabalhar hoje. Meu filho está com problemas de drogas e está com problemas com meu marido. Não entendi muito bem quando eu anotei se o marido também tem problemas de drogas. O fato é que o relacionamento entre esse filho com drogas, usando drogas, e ele está muito forte e não sabem o que fazer. E aí volta a resposta do início. 9 de cada 10 doenças são emocionais, incluindo vícios e problemas financeiros. Todas as coisas negativas que acontecem na nossa vida têm duas funções importantes: afastar alguém ou aproximar alguém. E se eu afasto alguém com o vício, a quem que eu afasto? Eu posso afastar o fato de ter que sair e me responsabilizar da minha vida, porque eu preciso voltar a ser criança, a ser cuidado como eu não fui cuidado, ou como não me senti cuidado na infância. A quem posso afastar mais? A minha família atual. Qual é essa família atual? A família atual é a mulher e os filhos. Quem é minha família de origem? Minha mãe e meu pai. Meus irmãos. Então, as drogas é um problema emocional? Sim. É um problema emocional que tem uma conotação emocional, que tem como é um vício, ele vai tomar um tempo bastante forte de cura. Mas a pessoa tem que querer, estar disposta a querer. Segundo, muitas vezes, pela culpa que a mãe está sentindo,
que eu abandonei meu filho, eu sempre estive por fora, eu nunca tive tempo para ele, eu não sei o quê. Eu aceito esse problema disfuncional. Eu aceito que ele faça o que faz, que ele deixe o que tem que deixar. Para quê? Para que eu supra o que eu não supri. E aí, dependência emocional, uma dependência muito forte. A mãe e o pai sentindo-se culpado por o que não fizeram, e o filho querendo receber o cuidado que não teve, né? Eu não estou fazendo, digamos assim, um resumo ou menoscabando o fato de ser um vício e de ser uma dependência química que é muito forte. Mas eu já tive casos que atendi que eles deixaram o vício quando a pessoa que estava por trás, a pessoa que atraía, ela deixou de estar. Quando estava a ponto de deixar de estar, então, este vício já perde a função. Então, não preciso. E eu perguntei, nesses casos, por que você deixou? Porque a pessoa que estava chegando, deixou de chegar. Perdeu a funcionalidade. Tem casos crônicos, casos de homossexualidade, casos nos quais a pessoa voltou a ser heterossexual porque a pessoa que estava atraindo com esse problema, ele deixou de estar. Então, quando deixa de estar, deixa de ser funcional. Quando deixa de ser funcional, ele começa a rever se isso realmente é importante ou isso é o que ele quer para a vida dele. E nos casos que a gente tratou, perde a funcionalidade. Por quê? Porque ele, essa de quem que se aproxima já não está, quem se aproxima. Então, perde a funcionalidade. Não sei se me fiz entender. Tem sentido? Podemos entrar um pouquinho mais nessa da dependência emocional? A Márcia ia falar alguma coisa? Tem a mão levantada ou não? Amanda, pode falar. Oi? Boa noite, meninas. Boa noite. Essa questão emocional também é complicado para mim. Eu vim de um lar bem abusivo, né, desde mais nova. E com 3 filhos, parece que a gente, querendo ou não, a gente transfere um pouco daquela dor para os filhos. No meu caso, minha mãe era dependente de droga, né? Ela morreu, eu tinha 10 anos, mas até o tempo que eu vivi com ela, eu fui muito agredida por ela. Até o conceito de ela me pegar e entregar para a família do meu avô, que é a família, a mãe dela, é o pai dela, no caso, né? Aí que é o meu avô. Aí os parentes dele também me agrediam muito. E saindo dessa base familiar que eu tinha, que era só de agressão, eu acabei indo para um relacionamento que era totalmente também abusivo. Eu vim conviver com o meu ex-marido por 15 anos, nesse relacionamento abusivo, agressão, droga, que ele era viciado de droga também. Então, é bem difícil viver uma vida diferente daquela que eu vivia, porque como que você dar carinho para mim que só recebi dor? Parece que eu já tinha me acostumado com aquele lar de agressão, só receber das pessoas palavras ruins, agressão. Aí hoje que eu tenho, depois que eu fui para a igreja, né, que eu conheci a minha igreja, eu tenho mais acolhimento das pessoas, é como se aquilo para mim fosse um ambiente que não me cabe, não me cabe aquele ambiente de carinho, de amor, como eu vivi só na base da agressão. Ok. Primeiro entender qual é o ciclo que se estava repetindo, né? Você aprendeu a ser feminina ou ser mulher com sua mãe. E aí, o homem que fez a figura de pai, ele também estava nas drogas? Não, no caso eu fiquei com a minha mãe até os 4 anos, né? Uhum. O conselho tutelar me pegou dela e entregou para o meu avô.
O meu avô, ele não vivia nas drogas, mas vivia na bebida, traía a esposa dele, que ele estava com ela, né? Vivia em boteco, em bar, e consequentemente ele me carregava para os bares. Eu via ele traindo a esposa dele. E depois disso ela saiu de casa, então eu vivi só com o meu avô, com o tempo. Aí a filha dele mais velha me agredia, e eu fiquei até os 14 anos. Aí assim que eu conheci o meu ex-marido, eu achei que ele era a minha rota de fuga, para sair daquele lar que as pessoas só me agrediam, que eu não tinha carinho, que eu não tinha amor. Durante um ano foi muito bom o casamento, mas depois veio as agressões, veio as drogas, né? Veio várias coisas. Ok. Amanda, é interessante algo que você fala, que ele foi a rota de fuga, né? E aí, uma coisa interessante é que seu pai biológico, que é da história dele? Não conheço, não conheci. Só o Uhum. meu avô mesmo, que fez o papel de pai. Ok. Então, você teve dois aprendizados. Um, que os homens abandonam, porque seu pai não estava. Sim. E dois, que eles são mulherengos, bebem. E aí, sua avó, ela se queixava desse comportamento de seu avô? Sim, bastante. E que falava que ele era mulherengo, que bebia muito, que era mau. Isso. Aí ficava horas e horas conversando comigo, falando disso, que homem não prestava, ficava se lamentando comigo, eu era só uma criança. Ok. E aí, seu avô, ele trazia dinheiro para casa, trazia o alimento? Sim, todo final de semana ele trazia o dinheiro, não deixava nada faltar para casa. O que não tinha mesmo era a presença dele. Ok. E agora, o homem que você arruma, é um homem que bebia e tomava, bebia e traía também? É isso. Ele me traiu durante a minha gestação, a minha segunda gestação, eu estava no resguardo, né? Ele me traiu no começo da gestação, ele agredia, ele xingava, ele me tratava mais como empregada. Aí depois que eu falava que ia largar, ele se ajoelhava, chorava, falava que me amava. Aí foi 15 anos assim. Ok. E aí, o que acontece? Ele trazia dinheiro para casa ou não? O meu ex-marido, não. No caso, Não. era eu que supria as necessidades dentro de casa. Ok. Então, olha o que acontece. Eu falei, o primeiro referência de mãe é sua mãe. Ela mostrou informações, ela era agressiva, ela era brava, mas ela era traída. Tanto que o marido foi embora, ela traiu e deixou ela grávida. Além disso, você aprende com sua avó que os homens traem, bebem, mas ela se queixa todo o tempo que o homem era mau. E aí você, com a referência do homem, é de seu avô e de seu pai, que abandonou. Na adolescência, você quer mudar a história. Eu não quero um homem que bebe, eu não quero um homem que trai, eu não quero um homem assim, eu não quero ser igual a minha mãe. Mas depois dos 21 anos aproximadamente, você repete a história de sua mãe. Então, termina sendo mais agressiva com seus filhos, termina sendo menos carinhosa, mas você arruma um nome pior que seu avô. Porque ao menos meu avô traía e bebia, mas trazia alimento para casa. Este que eu arrumo, além de trazer, de beber, usa drogas e, além disso, não sustenta a casa. Sim. Então, essa é a repetição. Qual é essa estrutura que você tem que romper? E agora entenda um pouquinho mais dessa história e da sua pergunta. Quando você fala, como não fazer para repetir a história? Primeiro, seja mais feminina, porque você assumiu uma postura mais masculina. Eu vou aguentar, número 1, que não é uma função de uma mulher. Aguentar, e número 2, sustentar. Sim. Percebe que está tendo uma postura feminina, masculina? Quando você trabalha para sustentar o lar, trabalha para sustentar e criar seus filhos, então você está assumindo uma postura mais masculina que feminina. Consequentemente, o homem que você está traindo
possivelmente ele seja mais fraco. Então, ao ser mais fraco, ele vai ter a tendência de repetir a história. Faz sentido? Sim, faz. Então, o que vocês têm que fazer é um alinhamento com seu marido. E para fazer esse alinhamento, eu recomendo que você faça o grupo de WhatsApp para que comece a falar: olha, eu não estou gostando disso, eu não estou gostando disso, eu prefiro que seja assim, 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 e as coisas para que vocês possam alinhar. Sim. Entendeu? E comece a ser mais feminina. Como que a gente é mais feminina? Permitindo que os homens peguem, mas que sejam amorosos, carinhosos, que te falem com respeito, né? Sim. Essas coisas são passos importantes para esse processo. Mas a gente vai continuar dando dicas durante o seminário que vão ser positivas para você. Tá bom, Amanda? Tá bom. Perfeito. Obrigada por se abrir. Obrigada a vocês. Ok. E agora, vamos a entender agora um pouquinho mais sobre a dependência emocional, tá? Dependência emocional é o quê? É que eu não posso avançar hacia minhas metas porque eu me vou distanciar muito da minha família de origem ou das pessoas que eu quero agradar. Então, imaginem que eu tenho minha família de origem. Um momentinho, vou tirar aqui. Aqui, a minha família de origem. Essa minha família de origem, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E esse é o futuro, é o caminho, é os sonhos, alcançar meus sonhos aqui na frente. Então, eu teria que caminhar sozinha ou caminhar com meu marido. E aí, no caso, deixa eu colocar aqui, o marido e a esposa. Aí eu teria que caminhar para a vida, e para caminhar para a vida eu tenho que deixar para trás a minha família, ou tentar carregar a minha família. Mas aí vai ser mais difícil, porque eu não vou conseguir carregar a todo mundo que eles vão na velocidade que eu quero. Entende? Então, isso é dependência emocional. Eu não posso ir tão longe. Eu preciso de ter o cuidado deles. Então, eu adoeço porque assim minha mãe vem para fazer um chá para mim. Ah, eu não consigo trabalho, tenho muita dificuldade para conseguir trabalho. Por quê? Porque quem está vindo enquanto você não tem trabalho? Quem te está apoiando enquanto você não tem trabalho? Então, esse apoio, muitas vezes, é essa pessoa que vem emocionalmente a te cuidar. E a quem que afasto? Essas pessoas que me dizem, tem que trabalhar, estou afastando o trabalho e a responsabilidade de ser adulto para voltar a ser criança. Isso é dependência emocional. O que mais é dependência emocional? Eu fugir muito longe para não estar próxima do lugar onde me fazem mal. E aí, um pouquinho da minha história. Eu sou colombiana, mas eu tinha dependência emocional, morava no Brasil. Como que a gente tem dependência emocional estando tão longe? Porque estando longe era a possibilidade de ser vista. Estando pertinho não era vista. Porque meus irmãos, havia uma preferência marcante, que eu sentia essa preferência. Então, eles eram vistos. E quando eu estava próxima, eu sentia muita dor com isso. Quando eu me afastava, eu começava a ser vista. Filha, como está? Está bem? Está tudo certo? A gente está preocupada? Vocês estão comendo? Estão tendo tudo? Estamos. Então, não é dependência emocional, não é quão distante você mora, sino quanta necessidade de ser vista você tem nessa família de origem. Para poder desvincular-se da família de origem, você precisa ter uma família atual e caminhar em prol dela. Isso também faz parte da dependência emocional. Faz sentido? Tem alguma pergunta?
Dúvida? Tem alguma coisa que fez clique, que ajudou a entender um pouquinho mais? Me fala aí, por favor. Pode Para escrever mim no... ajudou muito. Sem- Obrigada, Graziele. Ok, então é importante que vocês entendam, a dependência emocional também faz parte das coisas que nos adoecem, que fazem que as coisas sejam disfuncionais. Por que que eu não estou caminhando tanto como deveria? Por quê? Porque eu me estou afastando da minha família de origem. E tudo o que me afasta da minha família de origem é mal, porque eu quero, pela ausência do que eu tive. Por exemplo, eu não fui amada por minha mãe, eu me senti abandonada por ela. Então, eu preciso voltar para ela para ter o cuidado dela. O cuidado não necessariamente é venha, mora em minha casa. O cuidado pode ser uma ligação, pode ser só ai, filha, eu te entendo. Nossa, esse marido que você tem, uma porcaria. Seu pai foi mal, mas esse que você arrumou, aí tem dependência emocional. Por quê? Porque eu preciso justificar a meu pai tendo um nome ruim em minha vida. E aí, essa justificação é que piora as situações, piora as situações, piora as situações. E aí, agora que eu lembrei que vocês tinham uma tarefa, ver como a cultura se repetia na vida de vocês. Que se tinha algum ciclo, vocês detectaram essas coisas que se repetem? Alguém conseguiu detectar coisas que se repetiam em suas vidas, que a cultura fazia que vocês repetissem? Tem alguém? Estão calados. Foi o que eu te contei. Identifiquei, sim. Pode falar, Daniele. Então, eu acho que eu ainda preciso fazer uma análise mais profunda. Eu acho que foi algo assim que eu fiz bem superficial, mas de qualquer forma já identifiquei padrões que eu vejo que não são meus, né, mas que são realmente repetidos, como ser uma mulher seca. Eu sou muitas vezes nos meus relacionamentos mais seca, não sou aquela muito afetiva, não sou aquela que dá de muito toque, né, de muitas palavras gentis, às vezes muito ríspida, muito ignorante, né? Então, assim, eu vejo que tudo isso, sim, são repetições de padrão, Uhum. E coisas que eu aí, aprendi. a repetição de padrão, você identificou se vem de mãe ou de pai? Então, algumas coisas de mãe, outras de pai. Porque muitas vezes, eu entendo, só para aclarar, por exemplo, se eu te falo, você aprendeu a ser mulher com sua mãe, mas você fala, se eu tenho que arrumar um homem que me trate pior que meu pai tratou, então não, espera um pouquinho, então. Eu continuo poupando meu pai, mas deixa eu ser mais brabona que minha mãe, mais ríspida, mais tal, porque com isso eu me protejo de um nome ruim. Eu já sei que eu tenho que arrumar um nome pior que meu pai, em certo sentido. E aí, quando eu arrumo essa pessoa, eu me imponho para evitar a dor, porque tenho uma sensação de que esse homem me vai machucar o tanto que machucou a minha mãe. E aí eu tenho que entender que meu pai não foi tão bom pai. E isso não significa que eu deixe de amar ou deixe de honrar. Simplesmente eu aceito que ele deu o melhor que podia com a informação que tinha. Isso é muito importante. Por exemplo, meu pai, para mim, um príncipe azul. É um super-herói. Mas eu tive que entender que ele não foi o melhor marido. E para mim, conscientemente falar, meu pai foi o melhor pai do mundo, mas não foi o melhor marido. Foi punk. Por quê? Porque eu tinha que baixar a meu pai do trono e falar, pai, você não está nesse lugar. Agora eu preciso colocar meu marido lá.
Para colocar, não é só pegar no marido e colocar, ele vai ter um tempo para subir e chegar lá. Mas eu preciso tirar o outro, porque assim, enquanto estiver ocupado o trono, o outro não vai chegar. Nunca. Uhum. Então, parabéns, obrigada por se expor e por compartilhar. Alguém mais entendeu os ciclos? Obrigada, Daniela. Que se repetem na vida de vocês? Ninguém? Ou estão tímidas? Ok. Marge, deixa eu falar então mais uma coisinha. Igual você falou assim, que geralmente a gente tende a querer ser melhor do que a mãe, porque o pai é o príncipe das nossas vidas, né? E aí, assim, eu percebo que essa questão de secura, de frieza, é algo que eu aprendi com a minha mãe. Falando assim, relacionamento, né? Eu sempre vi ela assim. Eu sempre vi, vamos dizer assim, o meu pai, sim, com toda a sua ignorância, porque ele é um homem mais bruto e tal, mas ainda assim, eu sempre vi, tipo, ele como um homem que correu atrás da minha mãe, entendeu? E a minha mãe, a mulher, tipo assim, sabe aquela que não, sabe? Não liga muito, meio snob? Tipo isso, seca. Então eu vejo assim que eu aprendi isso com ela. Mas aí eu puxei a ignorância, né, a rispidez do meu pai. Para se proteger. Antes de que o outro venha e seja assim comigo, deixa eu ser. E também com isso me mantenho um pé atrás para não sofrer o tanto quanto minha mãe sofreu. E porque, ao mesmo tempo que sua mãe pode ser mais ríspida e não quer o carinho, possivelmente seja uma coisa da qual ela se queixe. Uhum. É. E é porque a gente precisa entender que amar é uma decisão. Quando você entende que está repetindo um ciclo e você entende que não é isso que você quer para você, então você tem que ser a pessoa que se dispõe a fazer a mudança. Uhum. Então, eu falava, não, se ele não quer me abraçar, eu também não. Se ele não quer falar bonito comigo, eu também não falo. Se eu não querer fazer isso, eu vou fazer. Por quê? Porque eu aprendi em casa, porque culturalmente é aceitável e porque existe uma dependência emocional, que ao final, quando não der certo, eu volto para a casa de meus pais, que para lá é onde vão as pessoas que se divorciam, para a casa de mãe, casa de pai. E aí, o que eu quero que vocês entendam, vocês precisam entender que ciclos se repetem para ser honestas com suas vidas. Tem algo mais que comentar, Daniel? Muito bom. Obrigada. Obrigada por compartilhar. Graciele, pode falar. Eu queria entender da epigenética de homem que não vai ser homem dentro de casa, né? Qual característica seria? Porque eu não consigo entender isso, né? Da mulher tomar frente das coisas, da mulher ser masculina até o ponto de ter que, né, sustentar a casa, porque o homem não vai fazer isso. Eu queria entender por quê. Porque normalmente o homem que é mais fraco, ele tem uma mãe que é durona, guerreirona, que dá conta de tudo. Ele aprendeu com a mãe dele como funciona o feminino. Então, ele se vai aproximar de mulheres parecidas à mãe, guerreironas que dão conta da vida. Então, por isso é importante antes de tomar uma decisão, não, eu vou divorciar porque este não serve. Então, antes de fazer isso, você tem que alinhar os pontos. Simplesmente que a pessoa que normalmente ele não é forte, digamos, para sustentar a casa, pode ser forte de caráter. Tipo, no grito, na raiva, tá aí em frente e tudo. Porque realmente está fazendo espirraça. Está pirraçando, está como um menino que se joga no chão e fala, não quero. Isso é o que está fazendo.
Então, não te quero escutar, não quero escutar, não quero escutar. Então, está sendo criança. Então, para evitar o confronto inicial, é importante o grupo de WhatsApp e seguir as dicas. Por quê? Porque você fazendo o grupo de WhatsApp é mais fácil, então você pode falar, olha, eu não estou gostando disso, eu estou aprendendo que por exemplo, eu tive que falar com meu marido, quando eu fiz o processo completo de cura, que vocês estão até agora começando a entender, eu tive que sentar com meu marido e falar, olha, eu te escolhi por isso, por isso, por isso, por isso. E necessitava justificar a meu pai nisto, 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 nisto. Eu sei que eu errei. Eu te escolhi, tipo, a dedo, para quê? Para repetir o ciclo. Fosse disfuncional para voltar para casa. Mas isso não é o que eu quero agora. Se você está disposto a caminhar comigo, que a gente possa crescer juntos, eu estou disposta a fazer as mudanças que precisam para isso acontecer. E aí ele falou, estou disposto, vamos a caminhar. Isso significa que depois dessa conversa, o outro dia vai ser perfeito? Não. Não vai ser. Mas eu pus as coisas sobre a mesa e falei, olha, tem coisas que eu não estou gostando, coisas que você repete como meu pai, coisas que eu não gosto de vivenciar como meu pai, mas eu justifico meu pai quando você faz isso, isso, isso. Você está disposto a lutar por este lar? Porque se você está disposto, eu estou disposto. E a gente caminha nesse processo de cura, porque é um processo, não é de um dia para outro, tá? Não sei se ficou respondida a pergunta, Graciela. Ficou sim, perfeita. Obrigada. Meninas, umas últimas coisinhas que eu quero te falar. Eu não suporto aliança, para dormir com aliança posta. E eu sempre tiro, coloco no criado mudo e ao outro dia coloco de volta no dedo. Mas todas as manhãs que eu pego a aliança, eu falo, hoje eu decido estar aqui conscientemente, apesar das diferenças, apesar que tem momentos que eu coloco com todo prazer, está tudo super bem em casa. Nossa, eu te amo. Tem dias que eu coloco, eu decido. Mas, obviamente, é uma decisão que eu faço todos os dias, estar aí porque a gente está crescendo. E nesse crescimento, a gente tem avançado muito, muito. E a gente se sente muito feliz. Inclusive, ontem estávamos em um evento e o líder do evento falou, nossa, tem momentos que eu olho para vocês e eu acho que vocês estão recém-casados, máximo 2, 3 anos de casados. Aí depois eu olho para seus filhos e penso, não, tem 16 anos, vamos fazer 16 anos de casados. Mas é uma decisão pegar na mão, é uma decisão caminhar juntos, é uma decisão entregar-me a ele sexualmente, é uma decisão de amá-lo, é uma decisão diária, não é um processo que a gente vai caminhar, mas entendendo que eu decido. Hoje, só por hoje. Só por hoje. Vou ser feliz por hoje, por hoje. E aí a gente rompe o processo. E tem momentos em que temos diferenças, óbvio. Pegamos aqui, temos um grupinho, e aí no grupinho escrevemos, ou ele me escreve, ou eu escrevo para ele, e é muito mais fácil. Óbvio que agora a gente se fala mais que o começo, mas o começo era só escrito, só escrito, só escrito. Agora a gente já consegue se falar, se falar, se falar. Mas, enquanto esse momento chega, vocês vão caminhando hacia esse processo. Uma última coisa para fechar é uma história que eu acho que vocês já escutaram nas redes sociais. O Carol e o Cacá. Acho que é Carol ou Camila, agora esqueci. Creo que a ex-mulher de Cacá era Carol ou Camila. Já. Algunas sabem?
Eu não Eu lembro. acho que eu ouvi dizer, eu acho que eu ouvi esse nome Carol, mas eu não tenho Carol, certeza. agora já, Carol. Vocês escutaram, agora na mídia está falando só de Carol e Cacá, que Carol, ela falou que Cacá era demasiado perfeito para ser o marido dela, que ele nunca traiu, que ele nunca fez nada para ela, que fosse errado, nunca bateu, nunca adulterou. Isso, Carol Celico, obrigada. Então, o que passa pela cabeça? Vocês nunca quiseram encontrar o homem perfeito? Levantamos, não queria, nossa, eu quero. Porque não chegou para mim? Aí um homem que é super perfeito, que é assim, fantástico e tudo. Então, esse homem chegou para Carol. E agora, quando a gente entende e fala de dependência emocional, ela aprendeu uma estrutura com a mãe, que eu desconheço nesse momento. Depois aprendeu uma estrutura com o pai. Depois foi um processo de revolta. Eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Possivelmente ela se casou estando nessa terceira fase, onde encontra um nome diferente, que conscientemente estou diferente e eu quero conseguir um nome diferente. E aí tem duas filhas, se casa e depois entra no terceiro ciclo, que é o processo de aceitação, entendendo que os homens são como meu pai, mas esse homem agora é cristão e ele quer lutar por esse casamento. E ele fala, não, se depende de mim que eu tenho que mudar alguma coisa, deixa eu mudar. O evangelho transformou tanto ele que ele não adultera, não trata bem, faz tudo. E ele começa a ir em contra do aprendizado do masculino. Quanto esse homem estava sendo demasiado bom e estava ultrapassando o pai. Deixa eu parar por aqui, porque este homem está sendo melhor que meu pai. E aí, por que eu falo isso? Eu não conheço todos os detalhes da história. Só sei que quando ela deixa a Cacá, se divorcia, ela se volta para o Brasil, para onde? Para a casa dos pais. Larga um nome perfeito, que sustenta, provê, cuida e protege de seu lar. Trata bem, trata com amor, é cristão, é amoroso, é um pai incrível, um marido incrível, mas eu preciso voltar para casa. E aí ela volta para o Brasil e ela dá essas entrevistas que a gente está vendo por aí. A dependência emocional, eu não posso ter um nome melhor que meu pai, porque eu tenho que reconhecer que meu pai não foi tão bom assim que meu pai. Então, o que eu preciso fazer agora não é deixar o homem que eu tenho, é entender que eu preciso descer a meu pai do trono e falar, pai, eu te amo, te respeito, eu te amo. Teve suas dificuldades e tudo, mas isso não tira o amor, mas eu preciso que meu marido suba. E entendo que você não foi tão bom nisso. Ser totalmente honestos para quê? Para poder ter um casamento feliz. Porque senão, simplesmente eu vou deixar todo mundo encontrar qualquer erro na outra pessoa só para voltar para casa. Só para voltar para casa. E aí, isso vai fazer que eu seja infeliz por muito mais tempo. Eu não preciso ser infeliz, não é isso que Deus quer para mim. Eu quero que tenha vida e tenha em abundância. Se eu não estou tendo uma vida com abundância, muito provavelmente seja por dependência emocional. Talvez eu não seja a melhor mãe, porque eu estou pensando mais em voltar para a casa de minha mãe ou trazer a minha mãe que cuide de meus filhos, já que não cuidou de mim.
Mas o que eu realmente preciso é romper e entender que minha mãe me deu o melhor que podia com a informação que tinha, e agora eu vou cuidar dos meus filhos. É minha responsabilidade. Nem minha sogra tem que cuidar dos meus filhos, são meus filhos. A responsabilidade é minha. E se eu não entendo que a responsabilidade é minha, é porque possivelmente tenho dependência emocional, esperando que alguém mais venha cuidar deles, porque eu não fui cuidada, porque que eu tenho que cuidar destes. A dependência emocional é absurdamente profunda. E por isso, quando aparece um nome bom para as solteiras, a gente fala, ah, não, é bom demais, eu gosto dos maus. Tem mulheres que falam, eu gosto dos maus, eu gosto... E por quê? Porque tem dependência emocional. Se você conseguir arrumar um nome bom, esse não serve. Não serve para justificar o que você quer justificar. Tá bom? Continua olhando para você mesma, continua olhando os ciclos que se repetem em sua história. Olhe para eles com carinho, não com culpa, com carinho, para que você consiga crescer e avançar no processo que você quer ter, tá? Olhe a dependência emocional e faça diferente. Pode falar, Daniel. É que eu acho que tem uma pergunta no chat aí que você acho que não viu, uma pessoa fez. Não vi mesmo. Mardi, como lidar com a situação de ser mãe só para limpar, lavar, cozinhar e não poder repreender? No caso de meu filho ser só do marido. Ah, tá bom. Aí, no caso, você precisa de falar com seu marido e colocar os limites. Mas antes disso, o que você vai fazer? Ele não está acostumado. Primeiro você vai entender por que você tem esse comportamento. Você vai colocar-se no lugar de falar, olha, marido, eu não tinha falado, eu entendi que eu estou assumindo comportamentos muito parecidos à minha mãe. Como isto. E eu, inconscientemente, arrumei um nome parecido ao meu pai, que no caso é você com isso. E eu termino justificando meu pai e te culpando por erros seus, que, de certa maneira, eu cometi. Seu comportamento é muito parecido ao de seu pai também, e eu sou muito parecida à sua mãe. Versão piorada por isso. Você percebe? Se essa conversa pode fazer-se mais leve, não é você estar atacando, você está mostrando, você está colocando na mesa a situação. Depois que ele entendeu, olha, sim, não, verdade, eu não tinha percebido, realmente, você é assim, como minha mãe também. Aí você tem medo de nós, como você não se sentiu amado por seu pai, você tem medo de transferir isso para seu filho. Então, seu filho, você sempre teve medo de perder ele, assim como você se perdeu para o amor de seu pai. Mas ele é um homem. O que a gente vai fazer com respeito a isto? Coloca isso no lugar e não somente chegue falando, ah, eu não faço nada, eu faço tudo, esse rapaz não faz nada, que está fazendo aqui, já está velho, já é um homem. Não. Seja consciente de que você, de certa maneira, escolheu ele dessa maneira, por seus aprendizados, e ele te escolheu. Você ficando calada por anos, por aprendizagem também, e agora você só quer solucionar o problema depois de 10, 15 anos. Você precisa colocar, digamos, todo sobre a mesa, entender, sem julgar a situação e depois falar. Isso vai ajudar muito.
E aí, dependendo dessa postura, se ele falar, não, eu prefiro ficar com meu filho que com você, o que você faria com respeito a isso? Por isso é importante que primeiro você coloque as coisas claras, porque quizá ele não está vendo a repetição, o ciclo repetitivo na vida dele também. E perguntar, isso é o que você quer? Que a gente termine como seus pais terminaram? Como meus pais terminaram? Ou você quer salvar esse casamento? Se você está disposto, eu estou disposta. Entende? Por isso é importante o aprendizado. E você vai contando. E outra coisa, e isso é muito importante para todas, vocês podem ir contando o seminário para seus maridos. Vão contando, olha, sabe que eu percebi que eu estou repetindo a história de minha mãe nisso, e nisso, e nisso, e nisso? Ou seja, não a nível de crítica. Ah, é que sua mãe, eu hoje aprendi no seminário que sua mãe é assim, 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 porque seu pai é assim, assim, assim. E eu sabia que ele é uma porcaria, que ele é um homem mau, que não sei. Não, não faça isso. Faça ao contrário, em seu aprendizado. E na história que se repete em sua vida. Fale dos ciclos, explica para ele, porque você está colocando as bases para futuramente, um futuro próximo, ter essas conversas. Então, na medida que está acontecendo o seminário, você vai contando para eles. E na medida que você vai contando, você consegue colocar essa base perfeita para falar depois, né? Não todo em uma só conversa. Se você já aguentou 10 anos de sua vida assim, seja estratégica, seja sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é uma só conversa que você vai solucionar. Tem que colocar as bases para que essa conversa possa acontecer daqui a curto tempo. Tá bom? Espero que tenha sentido para todas e a gente se vê na próxima semana. Qualquer dúvida, estamos aí, me escreve no privado, no grupo, e a gente avança no conhecimento, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau, obrigada. Se cuida. Obrigada. Tchau.